Olá, eu sou a Angel e seja bem-vindo a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, histórias de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. E quando terminar de assistir, se quiser continuar a receber notificações do canal, toque o sininho na opção todas. E sempre que tiver conteúdo novo aqui nesse canal, você será notificado. E hoje é domingo. Vamos de leitura? Domingo com o Drácula, com o livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra. Capítulo 10. Carta do Dr. Sirad para Arthur Holmwood. 6 de setembro. Meu caro Art, minhas notícias de hoje não são tão boas. Esta manhã, Lucy regrediu um pouco. Contudo, algo de bom saiu disso. A senhora Weinstein ficou naturalmente preocupada com Lucy e consultou-me profissionalmente sobre ela. Aproveitei a oportunidade e contei a ela que o meu amigo professor Van Helsing, o grande especialista, estava vindo se hospedar comigo e que eu a colocaria sob os cuidados dele, junto comigo. Então, agora podemos entrar e sair sem alarmá-la indevidamente, pois um choque significaria para ela uma morte repentina. E isso, na condição frágil de Lucy, poderia ser desastroso. Estamos cercados de dificuldades, todos nós, meu pobre amigo, mas se Deus quiser, superaremos. Se necessário, lhe escreverei, de modo que, se não tiver notícias minhas, saiba que estou apenas esperando novidades. Com o meu afeto, John Sirad. Diário do Dr. Sirad. 7 de setembro. A primeira coisa que Van Helsing me disse quando nos encontramos em Liverpool Street foi: contou algo para o seu amigo, o noivo dela? Não respondi. Esperei até você vir. Como disse em meu telegrama, escrevi a ele uma carta dizendo só que você estava vindo, já que a senhorita Weinstein não está bem e que eu o avisaria se necessário. Certo, meu amigo, disse ele. Fez muito bem. É melhor que não saiba ainda. Talvez nunca venha a saber. Espero que sim, mas se necessário, ele ficará sabendo de tudo. E, meu bom amigo John, deixe-me avisá-lo. Você lida com os loucos. Todos os homens são loucos, de um jeito ou de outro. E assim como lida discretamente com os seus loucos, lide também com os loucos de Deus, ou seja, o resto do mundo. Se você não conta para seus loucos o que faz ou por que faz, você não conta o que pensa. Assim, mantenha os seus conhecimentos em seu lugar, onde podem repousar, onde podem se juntar e se reproduzir. Eu e você manteremos o que sabemos aqui e aqui. Ele encostou em meu coração e na minha testa e depois em si mesmo, nos mesmos lugares. Tenho comigo pensamentos neste momento. Mais tarde os revelarei a você. Por que não agora? Perguntei. Pode fazer algum bem? Podemos chegar a alguma decisão? Ele parou, olhou para mim e disse: meu amigo John, quando o milho está crescido, mesmo antes de estar maduro, quando o leite da mãe terra ainda está nele e o brilho do sol ainda não começou a pintá-lo de dourado, o agricultor puxa a espiga e a espreme com as suas mãos calorosas.
sopra o joio verde para longe e diz para você: veja, é um milho bom, será uma boa colheita quando o momento chegar. Não entendi a relação e disse isso a ele. E em resposta ele esticou o braço, pegou minha orelha e puxou de brincadeira, como costumava fazer há muito tempo na sala de aula, dizendo: o bom agricultor te diz isso porque sabe, mas não antes disso. Mas você não vê o bom agricultor desenterrar um milho plantado para ver se vai crescer. Isso fazem as crianças que brincam de plantar e não aqueles que o encaram como o trabalho de suas vidas. Entendeu agora, amigo John? Plantei meu milho e a natureza tem que cuidar da sua parte, fazendo com que brote. Se brotar, há alguma esperança e então esperarei até que as espigas comecem a crescer. Interrompeu-se, pois, evidentemente, percebeu que eu o compreendera. Então prosseguiu com um tom sério. Você sempre foi um aluno cuidadoso e seu livro de anotações sobre os casos era sempre mais cheio do que os dos outros. Você era só um aluno na época, agora é um mestre e confio que este bom hábito não falhará. Lembre-se, meu amigo, que conhecimento é mais forte que a memória. Não devemos confiar no mais fraco, ainda que você não tenha continuado esta boa prática. Deixe-me dizer que este caso de nossa querida senhorita é um que pode, repare que digo pode, ser de tamanho interesse para nós, e outros que pode ser que nenhum outro supere. Como o seu povo costuma dizer, então observe tudo com muito cuidado. Nada é pequeno demais. Aconselho que registre tudo, mesmo suas dúvidas e suposições. Depois poderá ser interessante para você ver o que adivinhou, certo? Aprendamos com as falhas e não com os sucessos. Quando descrevi os sintomas de Lucy, os mesmos de antes, mas infinitamente mais proeminentes, ele pareceu bastante sério, mas não disse nada. Trouxe consigo uma maleta que continha muitos instrumentos e remédio, a terrível parafernália de nosso ofício benéfico. Como ele chamou uma vez, em uma de suas aulas, os equipamentos de um professor das artes da cura. Quando fomos conduzidos para dentro, a senhora Winsteira nos recebeu. Estava alarmada, mas nem de longe tanto quanto eu esperava. A natureza, em um de seus humores caridosos, estabeleceu que até mesmo a morte tenha algum antídoto para os seus próprios terrores. Aqui, em um caso onde qualquer choque pode ser fatal, as coisas são ordenadas de forma que, por algum motivo ou outro, aquilo que não seja pessoal, até mesmo a terrível mudança em sua filha, a quem é tão apegada, não parece atingi-la. É como se a mãe natureza embrulhasse um corpo estranho em um tecido insensível, que protege do mal aquilo que de outra forma seria prejudicado pelo contato. Se esse for um arranjo egoísta, devemos fazer uma pausa antes de condenarmos qualquer pessoa pelo defeito do egoísmo, pois suas causas podem ter uma origem mais profunda do que conhecemos. Usei meus conhecimentos daquela fase patologia espiritual e estabeleci a regra de que ela não deveria estar na presença de Lucy ou pensar sobre sua doença mais do que o absolutamente necessário. Ela consentiu prontamente, tão prontamente que vi novamente a mãe natureza lutando pela vida. Van Helsing e eu fomos conduzidos ao quarto de Lucy. Ficara chocado quando a vira no dia anterior,
Mais horrorizado ainda quando a vi hoje, estava assustadoramente pálida, como um fantasma. O rubor parecia ter sumido, até mesmo de seus lábios. As gengivas e os ossos de sua face se projetavam. Era doloroso ver ou ouvir a sua respiração. A expressão de Van Helsing se endureceu como um mármore e suas sobrancelhas se juntaram ao ponto de quase encostarem sobre seu nariz. Lucy estava deitada, imóvel, não parecia ter forças para falar. Então ficamos todos em silêncio por um tempo. Então Van Helsing gesticulou para mim e saímos em silêncio. No instante em que fechamos a porta, ele andou rapidamente pelo corredor até a porta ao lado, que estava aberta. Puxou-me rapidamente para dentro, junto a ele, e a fechou. Meu Deus, disse, isso é terrível. Não temos tempo a perder. Ela morrerá por pura falta de sangue, para manter o coração batendo como deveria. Devemos fazer uma transfusão imediatamente. Serei eu ou você? Sou mais jovem e mais forte, professor. Deve ser eu. Então apronte-se imediatamente. Trarei minha mala para cima. Estou preparado. Desci as escadas com ele. Enquanto andávamos, ouvi uma batida na porta do saguão. Ao chegarmos lá, a criada acabara de abrir a porta e Arthur entrava apressadamente. Correu até mim dizendo, em um sussurro nervoso: Jack, estava tão ansioso. Li nas entrelinhas de sua carta e estive agoniado. Meu pai está melhor, de modo que corri para cá para ver com os meus próprios olhos. Este cavaleiro não é o Dr. Van Helsing? Estou tão grato ao Senhor por ter vindo. Quando o professor primeiro olhara para Arthur, ficara irritado com a interrupção naquele momento, mas então, ao perceber as suas proporções parrulhas e reconhecer a masculinidade forte e jovem que parecia emanar dele, seus olhos brilhavam. Sem hesitar, disse para ele em tom sério, ao estender a mão: o senhor chegou bem a tempo. É o amor de nossa querida senhorita. Ela está mal. Muito mal. Não, minha criança. Não fique assim, acrescentou, pois Arthur empalidecera repentinamente e sentara em uma cadeira, quase desmaiando. Você precisa ajudá-la. Pode fazer mais do que qualquer outra pessoa. E sua coragem é a melhor ajuda. O que posso fazer? Perguntou Arthur, com voz rouca. Diga-me, e eu o farei. Minha vida é dela, e daria a última gota do meu sangue que tenho em meu corpo por ela. O professor tem uma forte veia cômica, e pude detectar por experiência um traço dela em sua resposta. Meu jovem senhor, não peço tudo isso, não. A última. O que devo fazer? Havia uma chama em seu olhar e suas narinas dilatadas tremiam de resolução. Van Helsing bateu em seu ombro. Venha, disse, você é um homem e é de um homem que precisamos. Você é o melhor do que eu, melhor do que meu amigo John. Arthur parecia confuso, de modo que o professor continuou explicando, de forma gentil. A jovem senhorita está mal, muito mal. Quer sangue, e sangue deverá ter, senão morrerá. Meu amigo John e eu nos consultamos e estávamos prestes a fazer o que chamamos de transfusão de sangue, transferi-lo das veias cheias de um para as veias vazias que anseiam por ele. John daria o dele, pois era mais jovem e forte que eu.
Nesse ponto, Arthur pegou minha mão e apertou com força, em silêncio. Agora o Senhor está aqui e é melhor que nós, velho ou jovem, que trabalhamos muito no mundo dos pensamentos. Nossos nervos não são tão calmos e nosso sangue não é tão brilhante quanto o seu. Arthur voltou-se para ele e disse: se ao menos o Senhor soubesse com que alegria eu morreria por ela, o Senhor compreenderia. Respondeu com voz embargada. Bom garoto, disse Van Helsing, num futuro próximo ficará feliz em silêncio. Pode beijá-la uma vez antes de terminarmos, mas então deve ir embora. E deve ir quando eu der o sinal. Não diga nenhuma palavra para madame. Sabe como estão as coisas com ela. Não pode haver nenhum choque. E ficar sabendo disso seria ruim. Venham. Todos subimos para o quarto de Lucy. Arthur foi instruído a permanecer do lado de fora. Lucy virou a cabeça e olhou para nós, mas não disse nada. Não estava dormindo, mas estava simplesmente fraca demais para aquele esforço. Seus olhos se comunicavam conosco e era só. Van Helsing pegou algumas coisas em sua maleta e colocou sobre uma mesinha fora de vista. Então misturou um narcótico e, aproximando-se da cama, disse alegremente: agora, senhorita, aqui está o seu remédio. Beba tudo, como uma criança obediente. Veja, a levanto para que consiga engolir facilmente. Isso ela conseguiria. Fiquei perplexo ao ver como a droga demorou para agir. Isso, na verdade, demonstrava o tamanho de sua fraqueza. O tempo parecia interminável, até que suas pálpebras começaram a se fechar. Finalmente, entretanto, o narcótico começou a manifestar sua potência e ela pegou um sono profundo. Quando o professor estava satisfeito, chamou Arthur para o quarto e fez com que ele tirasse o casaco e então acrescentou: pode dar aquele beijinho enquanto trago a mesa até aqui, amigo John. Me ajude. Disse para que nenhum de nós olhasse enquanto ele se debruçava sobre ela. Van Helsing, virando-se para mim, disse: ele é tão jovem e tão forte e com o sangue tão puro que não precisaremos desfibriná-lo. Então, com rapidez, mas com absoluto método, Van Helsing conduziu a operação. Conforme a transfusão progredia, um pouco de vida parecia voltar à face da pobre Lucy, através da palidez crescente de Arthur. A alegria parecia brilhar em seu rosto. Após um tempo, comecei a ficar ansioso, pois Arthur começava a aparentar perda de sangue, mesmo sendo forte como era. Me deu uma ideia terrível, a pressão sob a qual o corpo de Lucy devia ter estado, para que o que enfraqueceu Arthur só tê-la feito se recuperar parcialmente. Mas o professor tinha uma expressão determinada no rosto e ali ficou com o relógio na mão e o olhar fixo, ora na paciente, ora em Arthur. Eu podia ouvir o meu próprio coração bater. Depois disso, ele me disse em tom suave: não se mexa por um instante, já é o suficiente. Você cuida dele e eu me ocuparei dela. Quando acabamos, pude ver como Arthur ficara enfraquecido. Fiz um curativo em sua ferida e o peguei pelo braço para conduzi-lo para fora. Quando Van Helsing falou sem virar as costas: o homem parece ter olhos na nuca. Creio que o corajoso amante merece outro beijo, que poderá dar em um instante.
e, visto que já havia terminado sua operação, ajustou o travesseiro sobre a cabeça da paciente. Ao fazê-lo, a fina faixa de veludo preto que ela parecesse sempre usar ao redor da garganta, presa por uma fivela de diamantes, antiga com a qual seu amor lhe presenteara, foi puxada ligeiramente para cima, mostrando uma marca vermelha em sua garganta. Arthur não reparou, mas conseguiu ouvir o sibilo típico de quando Van Helsing demonstra alguma emoção. Não falou nada naquele momento, mas virou-se para mim dizendo: agora leve o nosso corajoso amante lá para baixo, dê um pouco de vinho do Porto e faça com que ele se deite por uns instantes. Então, ele deve ir para casa e descansar, dormir e comer bastante, para que possa recuperar o que doou para o seu amor. Não deve ficar aqui. Esperem um momento. Imagino, senhor, que esteja ansioso para saber o resultado. Então, leve consigo a informação de que a operação foi bem sucedida, sob todos os aspectos. O senhor salvou a vida dela, dessa vez, e pode ir para casa descansar com a consciência tranquila, sabendo que tudo o que podia ser feito foi feito. Contarei tudo a ela quando estiver melhor. Ela não o amará menos por tudo que o senhor fez. Adeus. Após a partida de Arthur, voltei para o quarto. Lucy dormia tranquilamente, mas a sua respiração estava mais forte. Pude ver a coberta se movendo, conforme seu peito arfava. Van Helsing estava sentado ao lado da cama, observando-a atentamente. A faixa de veludo cobria a marca vermelha. Novamente perguntei ao professor em um sussurro: o que o senhor pensa da marca na garganta dela? O que você pensa? Ainda não examinei, respondi. E naquele exato instante comecei a desamarrar a faixa. Bem em cima da jugular havia duas perfurações, não grandes, mas que não aparentavam ser benéficas. Tampouco não havia sinal de doença, mas as bordas eram brancas e com aparência gasta, como se devido a alguma trituração. Imediatamente me ocorreu que aquela ferida, ou o que quer que aquilo fosse, poderia ser o meio da manifesta perda de sangue. Mas abandonei a ideia logo que surgiu, pois tal coisa não poderia acontecer. A cama inteira teria ficado ensopada e manchada com o sangue que a garota deveria ter perdido para causar a palidez que exibia antes da transfusão. Bem, disse Van Helsing. Bom, respondi. Não consigo tirar nenhuma conclusão. O professor levantou-se. Preciso voltar para Amsterdã essa noite, disse ele. Lá há livros e coisas que quero. Você deve permanecer aqui a noite toda e não deve tirar os olhos dela. Terei um enfermeiro? Perguntei. Nós somos os melhores enfermeiros, eu e você. Fique de guarda a noite inteira. Certifique-se que ela esteja bem alimentada e que nada a perturbe. Você não pode dormir em nenhum momento. Poderemos dormir depois, eu e você. Voltarei assim que possível e então podemos começar. Podemos começar? Perguntei. O que quer dizer com isso? Veremos, respondeu enquanto partia apressado. Voltou um momento mais tarde. Pôs a cabeça para dentro do quarto e disse, com um dedo em riste: lembre-se que ela está sob sua responsabilidade. Se a abandonar e algo acontecer com ela, você nunca